Olá pessoal, bom, vamos lá para a nossa terceira pílula. Nós já falamos aqui sobre, na primeira pílula, né, a gente já falou sobre as mudanças que a gente encontra diante desse novo cenário, diante desse novo mercado que a gente tem vivido, esse novo tempo, vamos dizer assim, no mundo. Então nós falamos muito das mudanças e o impacto disso tudo para a educação. Na segunda pílula, nós falamos sobre o nosso cérebro, como que funciona o nosso processo de aprendizado, como que a nossa mente aprende, né? Como o nosso cérebro transforma informações em conhecimento. E nessa última pílula, nós vamos falar sobre ferramentas. Então, vamos falar sobre a parte prática disso tudo. Até agora a gente entendeu como as coisas funcionam, mas ainda não falamos da prática, como fazer então com que as coisas aconteçam, né? Como eu já prometi em todas as outras pílulas, eu vou tentar ser breve, mas essa eu acredito que eu consigo cumprir, tá? Bom, então, falar sobre ferramentas, a primeira coisa que eu quero frisar é que é muito importante a gente saber que ferramentas são meios que nos auxiliam para alcançar nossos objetivos. Elas não são o objetivo. Antes de começar a falar de ferramenta, eu sempre gosto de frisar isso. Muita gente, quando começa a aprender e entender a aplicação prática das ferramentas, às vezes as pessoas focam como se a ferramenta fosse solucionar todos os problemas. Mas não é isso. As ferramentas não são os objetivos, elas são meios que nos ajudam a alcançar um objetivo. Então, para um professor, é muito importante ele saber qual é o objetivo dele dentro de sala. Ele precisa ter a resposta do que ele quer conquistar no final. Então, digamos que o aluno ele entra na minha sala de aula ou ele entra no meu grupo, depois que ele sai daquilo ali, ele vai ouvir, ele vai viver uma experiência, ele vai passar por algo ali junto comigo, e depois que ele passa por tudo aquilo ali, o que ele aprende de diferente? O que ele sai dali diferente, sabe? Então, essa resposta é o objetivo do professor dentro de sala. Essa resposta, quando a gente vai dar uma aula, a gente já tem que ter. Então, entendendo o que eu estou proporcionando para o meu aluno. Ele vai sair dali com o que a mais? Esse é o objetivo da sua aula. E as ferramentas não respondem essa pergunta. As ferramentas, elas nos ajudam a alcançar esse objetivo, tá? Seguindo aqui, a segunda coisa, né, que eu quero falar sobre ferramentas, antes da gente entrar na prática em si, é que metodologia é diferente de ferramenta. Por que isso? Porque a metodologia, ela se baseia num conceito. A ferramenta é a aplicação desse conceito. E é muito importante eu explicar isso, a gente já vai entender o porquê. Porque as nossas ferramentas, elas vão funcionar sempre baseadas em alguma metodologia. E eu quero começar apresentando algumas metodologias para vocês. A primeira delas é muito conhecida essa metodologia na área da andragogia, né? Desculpa, quase não saiu, mas é uma ferramenta muito conhecida chamada 70-20-10. E aí, olhando aí para esse slide, dá para a gente entender que 70-20-10 se baseia em 70% de uma experiência, tá? 70% de uma aula, vamos dizer assim, ou de um programa educacional precisa estar baseado em experiência. 20% em troca entre pessoas, ou seja, compartilhamento, conversa, interação, sabe? Então, isso tudo precisa constar aí em 20% da sua aula. E, por fim, 10% apenas tá ligado à educação formal, tá? Essa é uma metodologia muito utilizada em programas educacionais, é muito mais utilizada dentro de um ambiente corporativo, tá? Só que a gente consegue, já eu vou explicar isso, a gente vai entender, mas a gente consegue trazer isso para nossa realidade. Talvez não exatamente como diz a metodologia, mas a gente consegue abstrair ali, ou melhor, a gente consegue extrair algo muito bom dessa ferramenta, ou dessa metodologia.
A próxima metodologia é uma metodologia que eu quero apresentar para vocês, só para termos conhecimento e o entendimento da diferença das metodologias e ferramentas. Essa metodologia se chama 6Ds, então é uma metodologia que eu utilizo no meu trabalho, que a minha empresa adotou, né, como uma metodologia para a gente trabalhar. Também é uma metodologia corporativa, só que dela, eu quero frisar que dessa metodologia a gente consegue extrair algo muito bom para as nossas aulas, e é o que eu vou mostrar mais para frente. Só para a gente entender o que significa esses 6Ds. O primeiro é o D de determinar os resultados para o negócio. É o momento em que a gente senta e conversa e entende quais são as nossas necessidades. Então, mesmo diante de um cenário eclesiástico, diante de um cenário da igreja, a gente consegue trazer para a gente os fundamentos dessa metodologia. Então, quando aqui fala de determinar os resultados para o negócio, trazendo para a nossa realidade, a gente pode entender, a gente pode pensar aí, por exemplo, em necessidades que a direção, a liderança da igreja entende que é o momento. Então, é um momento em que o professor, ele entende quais são os parâmetros, quais são os objetivos, quais são as metas que a liderança da igreja quer alcançar. Para quê? Para que o ensino esteja alinhado com o direcionamento da liderança. Tá? 2 é o desenho de uma experiência completa. O que quer dizer isso? Quando fala de desenho da experiência completa, é o momento em que a gente desenha todo o momento de treinamento, ou todo momento de aula, ou enfim, tudo o que acontece antes, durante e depois a sala de aula, isso já está disponível para a gente, tá? Isso é importante a gente já pensar nisso tudo antes que as coisas aconteçam. Terceiro D é o direcionar a aplicação para a prática, que é um momento prático, é um momento de sala de aula, é um momento que ou você reúne as pessoas numa plataforma online, ou você reúne as pessoas em sala de aula e faz a aplicação do tema. O 4 e o 5, e o 4 é definir a transferência do aprendizado, e 5, dar apoio à performance. O 4 e o 5 eles acontecem juntos, tá? Então eles são, de alguma forma você vai tornar com que aquele conteúdo que você deu em sala, você vai fazer alguma coisa para que aquelas pessoas possam, além de ter ouvido e aprendido, elas possam também transferir o que elas aprenderam. E o 5 é quando você deixa um canal de apoio. Então vamos supor que você deixa uma atividade para aquela pessoa aprender ali depois da sala de aula, para ela fazer ali um resumo, alguma coisa. E aí você se coloca à disposição. Olha, qualquer coisa que você precisar, você pode me chamar aqui no WhatsApp, manda uma mensagem. Por exemplo, você está dando esse apoio à transferência. E por último, é documentar os resultados. Olhar para os resultados e dizer assim, olha, a gente tinha isso, depois dessa aplicação, depois desse momento, a gente agora absorveu isso. Então agora a gente tem esse tipo de pessoas, esse tipo de conhecimento implementado na nossa comunidade. Tá? Então só para vocês entenderem essa ferramenta, essa metodologia, eu quis explicar ela porque ela vai basear aí a ferramenta que eu quero propor para a gente, que é uma ferramenta que eu meio que extraí dessa metodologia e que eu acho que é muito legal, muito simples de fazer, muito fácil de aplicar, eu acho e tem uma eficácia muito grande. Mas aí dali eu quero destacar o D2, o D3, o D4 e o D5, que é desenho da experiência, direcionar a aplicação, definir a transferência e dar o apoio. Tá? A gente já vai entender melhor sobre isso. A metodologia que baseia essa ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é uma metodologia que eu chamei de pré ou pós. Por que eu não sei? Porque ela acontece no momento pré, ou seja, antes da sala de aula, no momento da sala de aula e pós sala de aula. Então, olhando para o pré, a gente vai ver ali que tem, antes da aula, o aluno já deve estar envolvido com o tema. E acontece fora da sala de aula. Ou seja, essa proposta diz com que nós possamos, de alguma forma, envolver os nossos alunos antes que eles cheguem para a sala de aula. Então, como que eu posso conceder conteúdo para esse aluno
enquanto ele ainda não está na sala de aula pessoalmente comigo. A gente vai entender isso. O momento on é onde a gente vai fazer o alinhamento do tema da semana, onde a gente entra em ação a maestria do professor e acontece dentro ou fora de sala. Quando eu falo de alinhamento do tema, é porque esse tema ele já aconteceu no pré, ou seja, de alguma forma eu já concedi esse conteúdo para o meu aluno antes, tá? Antes dele chegar aqui. E aí, entra em ação a maestria do professor. O professor, nesse momento, precisa ser realmente ali, de alguma forma, protagonista dentro de sala, entendendo que o conhecimento vai ser transmitido para os alunos, o conhecimento ele vai chegar até os alunos através da qualidade da aula, através de como a gente consegue conduzir aquele momento. Então, eu uso, por exemplo, se a gente chega em sala de aula e fica sentado, né? Abre a revista e começa a ler. Agora a gente vai ler sobre isso e tal. É uma coisa. Agora, se a gente entra em sala de aula, de pé, com um sorriso no rosto e fala, gente, bom dia, hoje a gente vai falar sobre tal tema, o que vocês acham? Vamos começar a debater sobre esse tema. É outro tipo de atuação. Então, o professor ele também tem responsabilidade em reter a atenção do aluno, em fazer com que o conteúdo seja que aquela aula seja uma experiência agradável, tá? E aí acontece dentro ou fora de sala. Dentro de sala porque a gente pode estar ali junto e fora de sala porque pode ser um encontro através de uma ferramenta online, por exemplo, tá? E o momento pós é onde entra em prática ali o compartilhamento ou a prática do tema. É um momento que a gente vai proporcionar para as pessoas compartilhar aquilo que elas ouviram ou praticar aquilo que elas ouviram e acabaram de aprender. Depois, o professor atua como intermediador e promove o ambiente. Ou seja, um ambiente de aprendizagem. O professor, nesse momento, precisa garantir que um ambiente agradável esteja ali naquele local, esteja acontecendo naquele momento, e a gente vai saber como fazer isso já já. E, por último, acontece dentro ou fora de sala também. Pode ser ali no momento após a aula, ou pode ser uma atividade, algo que a pessoa possa, uma responsabilidade que fique para aquele aluno fora da sala de aula, em casa, em outro momento. Então, entendendo na prática, como que eu posso fazer esse momento pré, né? Lembra que eu falei que a gente, de alguma forma, já começa a envolver o aluno no conteúdo? Então, eu separei aqui, por exemplo, leitura da revista, que a gente pede para fazer, só que é um fato que nem todo mundo consegue ler. E olha que legal, a gente tem outras ferramentas para fazer isso. Então, a gente tem aqui a leitura da revista ou algum arquivo, né? Como eu falei, indicado. A gente pode fazer vídeo, ou próprio ou compartilhado. Às vezes você não vai conseguir ter tempo de gravar um vídeo, mas você pode entrar no YouTube, que está cheio de vídeo, cheio de gente boa, fazer um trabalho de curadoria mesmo. Então ali você vai procurar um vídeo alinhado ao tema, alinhado à nossa visão, porque a gente sabe que no YouTube também qualquer pessoa fala o que quiser. Então a gente precisa procurar um tema que condiga, nem sei se existe essa palavra, mas um tema condizente com o que a gente está falando. Tem podcasts, então tem várias ferramentas aí, Spotify, Deezer, e até no YouTube tem podcasts disponíveis, onde algumas pessoas vão estar ali falando, comentando. Se você achar algo sobre aquele tema, você pode compartilhar. Ou até mesmo um áudio ou uma mensagem no WhatsApp, gente. É pra gente não ter desculpa mesmo. Um áudio, eu posso gravar um áudio falando: galera, nessa semana a gente vai ter uma aula. Pessoal, nós teremos uma aula essa semana falando sobre tal tema. Então, pesquisem sobre esse tema, digam o que vocês acham, anotem as dúvidas. Enfim, mandei um áudio no WhatsApp e já comecei a envolver aquela pessoa na aula que eu vou dar ali no momento on. E aí esse momento on, como ele pode acontecer? Algumas ferramentas de aplicação. Palestra, então pode ser aquele modelo de palestra, pode ser um modelo de dinâmicas. Então, quando as pessoas estiverem em sala, eu vou criar uma dinâmica para falar sobre um determinado tema. Fóruns, então a gente pode fazer ali uma bancada com especialistas no assunto e fazer um debate, trocar uma ideia sobre um determinado tema. Exercícios, posso fazer ali um exercício, passar um exercício junto com o pessoal, e uma troca até mesmo de experiência, promover uma experiência para as pessoas, às vezes fora de sala, algo que vai, é claro, falar do tema e ao mesmo tempo
provocar uma experiência para as pessoas. Por último, no momento pós, as ferramentas que a gente pode usar como aplicação por exemplo, uma roda de conversa. Então as pessoas podem estar ali conversando sobre o assunto e isso vai gerando aprendizagem. O resumo do tema, então posso separar grupos e pedir para que façam um resumo do tema abordado, ou até mesmo depois da aula, eu tenho um grupo no WhatsApp lá, eu peço, gente, eu quero separar a turma lá em 4, 5 grupos e falo, cada grupo vai ficar responsável por fazer um resumo e compartilhar com a gente no WhatsApp, por exemplo. E uma atividade de prática do tema, tá bom? Então, pré ou pós, ou seja, antes eu já envolvo o meu aluno com o conteúdo, no momento eu tenho uma aula muito mais produtiva, porque esse aluno ele não chega sem saber nada, ele já chega conhecendo alguma coisa, e no momento pós eu continuo falando sobre aquele assunto, só que agora o aluno já tem uma base de conhecimento e a partir daí ele começa a promover essa troca entre as pessoas, esse compartilhamento que vai gerar muito aprendizagem. Então eu tenho aqui alguns temas, só para a gente fechar já essa parte das ferramentas. Então cada aula exige uma nova versão, ou seja, nenhuma ferramenta pode ser engessada, dizer que tudo vai servir, uma ferramenta vai servir para qualquer situação, não é. Então as ferramentas sempre precisam, cada aula precisa de uma nova versão de uma ferramenta, você precisa testar, você precisa sempre atualizar de acordo com o tema, de acordo com o que você quer fazer. Por isso é tão importante você desenhar toda a experiência do aluno. Devemos conhecer o suficiente para hackear. É uma brincadeira que a gente faz, mas eu digo que assim, é importante que você tenha um portfólio muito grande. É bom que você conheça muitas ferramentas, conheça várias ferramentas mesmo. Para quê? Para que você possa pegar uma coisa de uma, outra coisa de outra ferramenta e ali você consegue juntar e fazer algo legal. Precisamos pensar na experiência dos alunos, como já comentei. Então pensar em como que o aluno vai ver aquela prática, como que o aluno vai viver aquele momento. Isso é muito importante. E não ter medo de experimentar. Então, pode dar errado? Pode. Toda ferramenta pode dar errado. Tudo que a gente tentar fazer ali, de alguma forma, pode dar errado. Também pode dar muito certo. A única forma da gente saber é experimentando. E aí ter humildade, né? Recebendo sempre o feedback. Aí está escrito aqui, estar atento aos feedbacks para entender se está funcionando a sua ferramenta. Se você está fazendo se isso está de fato gerando uma experiência legal para as pessoas que estão em sala com você. Beleza? Então eu quero só finalizar aqui dizendo que a gente já teve, né, a nossa reunião, a gente já teve aqui o nosso encontro onde eu pude tirar algumas dúvidas. Vou deixar aqui o meu contato, tá bom? Nesse slidezinho aqui tem o meu telefone. Eu deixaria e-mail, mas é muito difícil acompanhar os e-mails, então eu prefiro deixar o WhatsApp, que é mais fácil de responder, tá bom? Caso tenha alguma dúvida ou queira compartilhar alguma ferramenta que a gente possa implementar, que a gente possa dividir aí com o nosso grupo, eu agradeço a vocês, portanto, muito obrigado. Se ficou confuso, se ficou alguma coisa, podem me procurar à vontade para a gente conversar mais, porque eu particularmente gosto de falar desse tema. Valeu? Um grande beijo e até a próxima!